Seja muito bem-vindo ao Curta São João. No programa de hoje, você assiste a série de documentários Raízes do Fole. Desde a antiguidade, diversos instrumentos de fole fazem parte da cultura popular mundial. A partir deste mote, Rafael Coelho, diretor da série, registra a evolução destes instrumentos desde a origem até hoje. No Brasil, o acordeão embala a música nacional. Com entrevistas de alguns dos principais músicos do país, o documentário mostra nosso cenário musical através dos instrumentos de fole. Confira agora Raízes do Fole. É difícil afirmar com segurança qual é a origem do fole. A origem deve ser quase paleolítica. Eu acho que o fole já existe há muito mais tempo do que a cultura europeia. Mas na Europa ele surge como coros de animais esfolados por inteiro. Quer dizer, eles conseguiam tirar a pele do animal sem rasgar o couro no meio. Depois eles costuravam as pontas e deixavam uma ou duas entradas por uma pata ou pela cabeça, onde eles introduziam então um tubo de bambu e tinha aí uma saída que era geralmente uma palheta simples, com alguns furos. Então eles tocavam, alguns emitiam só uma nota, era um bordão que soava o tempo inteiro, uma nota longa ou duas. Esses são os foles mais antigos, são os ancestrais da gaita de fole. O teclado foi introduzido a partir de princípios do órgão, mas existia também um outro instrumento paralelo que não deixava de ser um órgão, que era o regal. O regal era a mesma coisa, só que de palheta simples. Em vez de flautas, com princípio com fatura de flauta, como de flauta doce, era uma palheta simples, como é a palheta de um clarinete. Então ele tinha um timbre que faz lembrar muito mais, no caso, um acordeão e tal. Era uma coisa muito mais próxima. Então eu acho que esse seria um bom avô para esses instrumentos, para essas sanfonas, essas gaitas de ponto. O Círio Damião, quando ele anexou o fole, a gaita de boca, quer dizer, ele criou um sistema que com um botão você tocava várias palhetas, de forma que soava um acorde. Além de ser um instrumento que dá harmonias, ele é um instrumento que permite uma dinâmica também, né? Isso é uma coisa importante, porque essa possibilidade de você fazer crescendo e diminuindo e criar essas dinâmicas de intensidade são uma coisa que a época estava pedindo um instrumento polifônico, quer dizer, que trabalhasse com harmonia, que tivesse possibilidade de dinâmica e ainda com a vantagem de ser portátil o acordeão, né? Em 1863, um austríaco, passando pela Itália, tá? Ele estava indo a Loreto. Ele pediu pousada na casa de um camponês chamado Paulo Soprani. E ele carregava o que os italianos chamavam de pacco sonoro, tá? Uma caixinha sonora. O Paulo Soprani ficou tão encantado que ele pediu esse instrumento ao austríaco. O austríaco deu de presente para ele. Aí o que o Paulo Soprani fez? Ele tinha um gênio, ele era um gênio. Ele desmontou todo o instrumento, reestudou, redesenhou e começou a fabricar. Em pouco tempo, o Paulo Soprani já precisou ter funcionários, pessoas para ajudar. E assim nasceu
a primeira fábrica de acordeões do mundo. Acordeon na forma como nós conhecemos hoje. Um mesmo acordeon, esteticamente, os mesmos detalhes, o mesmo instrumento, apresentam tantas versões, tantas variações, né? De timbre. Na própria escala, você veja que o acordeon cromático tem aí 3, 4 tipos de escala, né? O acordeon piano, em função das possibilidades através dos registros, você pode explorar tantos timbres, né? Como os franceses, um timbre, os norte-americanos, outro timbre, o pessoal do leste da Europa, outro timbre. Por exemplo, você sabe que no jazz você utiliza uma sonoridade opaca, abafada, um registro de bassom. Dificilmente se utiliza um registro mais claro, como acontece com a música francesa e com outras formas de música. Para dar uma ideia, então. E lá no país onde eu moro, ele é conhecido pela ciarmônica. Quer dizer, ciarmônica é uma coisa que puxa, ciarmônica pela harmonia. E é tocado muito a valsa, é tocado muito a polca, que é o folclórico austríaco. Por exemplo, como essa valsa das montanhas cobertas de neve. O ritmo mais do polonês, mais alegre, é polka. Tem uma polka que os poloneses têm muita tradição, é muito tocada na Polônia, é muito alegre, chama-se polka usha. É uma dança que diziam ser os malandros de Varsóvia. Então seria um ritmo de polka, nesse estilo aqui. Roupak é uma música ucraniana que vem do interior, né? Mas é uma música, uma das mais conhecidas, vamos dizer assim, dentro do cancioneiro da música ucraniana, né? Na Itália, a sonoridade já é bem diferente. Você observa que o som é mais opaco, existe menos preocupação com essa coisa brilhante do som misette francês, né? Sonoridades como La Vie en Rose, por exemplo. Um baian sistema russo tem os recursos em ambas as mãos são os mesmos. Porém, na mão esquerda os graves estão de baixo para cima e na direita de cima para baixo. Exemplo. O que nos permite um aproveitamento do instrumento em algumas coisas polifônicas, uma fuga, por exemplo.
wurde vor 15 Jahren gegründet und man hatte damals die Idee, dass man aus verschiedenen Städten Deutschlands die besten Spieler nimmt und sie zu einem einzigen Orchester vereint und dass man damit mit diesem Orchester mal ganz andere Literatur spielen kann, schwierige Literatur, die nur für Akkordeonorchester komponiert wurde. Na Argentina, nós temos um acordeonista a quem nós tratamos carinhosamente de Raulito Barbosa, ou seja, Raul Barbosa, hoje radicado em Paris, na França, que tem dado a mais alta contribuição à música que se faz para acordeão, uma vez que ele parte do folclore e se desenvolve com seus instrumentos de uma maneira incrível, de uma maneira fantástica. Uma das obras mais importantes de Raul Barbosa se chama El Trem Expresso, onde ele nos dá uma ideia de um trem partindo e chegando numa estação. Pero lo más parecido que hay al chamamé es como una religión el chamamé. Es una manera de sentir, de pensar, es un modo de vida, es la razón de vivir de algunos. No solo el que toca, sino que el que escucha, que a veces que escucha, baila. El chamamé te cambia la vida. Entonces el fuelle está para eso, para cambiar la vida de los sonidos, para transformarlos en disparadores de lo que sentís y que te envenenen el alma. Es un instrumento, una herramienta para llegar a Dios. ¿Y cómo llegas a Dios si no siendo alma, siendo pureza de espíritu, siendo energía? Entonces, este instrumento puede ser tan triste como esto que te tocaba decir, o tan alegre como... jubiloso o muy triste. Para mí es una música que está muy conectada con la tierra, con el hombre, porque, o sea, cuando hablo del paisaje no hablo del río o del paisaje especial de la naturaleza que hace al contexto de donde se formó el chamamé, que es la selva, el contraste de la tierra colorada con el verde de la selva y con el río como el río Paraná y el río Uruguay que tienen mucha fuerza, sino el hombre dentro de ese contexto. El hombre, el inmigrante en un contexto diferente, conviviendo con la gente del lugar,
las costumbres diferentes, esos choques culturales, todo eso se ve reflejado en la fuerza que tiene el chamamé. Esa cosa gutural que se escucha, gutural, ese sonido nasal que tiene el acordeón cuando toca el chamamé, cuando hace... Es como si hablar, creo que ahí es donde está la influencia de la cultura guaraní. Cuando uno escucha hablar el guaraní, es un idioma muy gutural, muy nasal, como pero también hay que verlo al chamamé como producto de la mixtura y de la colonia. Es una música que es producto de la colonia y producto de la mezcla de los españoles con los embuyá, con los inmigrantes, alemanes, italianos, ucranianos. Pero ¿por qué tiene tanta fuerza? Porque es una mixtura y es una mezcla que se viene cocinando hace 300 años, que tiene una consistencia y es muy fuerte, que hoy la conocemos como chamamé, como es una música de las más movilizadoras de la música popular argentina. Es un sentimiento que se ejecuta y que se baila. Esto es lo importante del tango, bailarlo como toda música. Y lo que yo hago principalmente es un tango bailable. Yo realmente considero que el tango sin bandoneón es muy lindo porque hay quien los hace. Pero acá lo importante de todo esto es el bandoneón. Realmente el aporte del bandoneón al tango fue realmente significativo e importante. El bandoneón aproximadamente llegó en los años 20, aquí, o años 30, aquí a Buenos Aires, y es un instrumento que llegó sin ningún tipo de ni de escuela, ni de técnica, ni nada. Los que recibieron el instrumento por primera vez no sabían concretamente cómo tocarlo. O sea que la técnica del bandoneón en el tango fue una técnica inventada aquí, ¿no? Los primeros bandoneonistas se sentaron con el instrumento y empezaron a sacarle partido como podían, sin métodos, sin maestros, sin historia. Era un instrumento sin historia, un instrumento joven, un instrumento casi adolescente, un instrumento muy, muy nuevo. Y suponiendo que esto empezó en los años 20, a 80 años han llegado a un dominio de la técnica casi perfecto, ¿no? El tango musicalmente ha ido evolucionando gracias, obviamente, a los músicos que compusieron nuevas obras, a los músicos que lo tocaron de otra forma, porque si vamos al año 20, un tango como este se tocaría
después se le fue cambiando rítmicamente y sobre todo armónicamente toda la estructura del tango, y eso hizo que pudiera penetrar en otros niveles, que pudiera ser tocado por otros grupos y por grandes orquestas, y bueno, eso le dio un mejor y un mayor nivel al tango, a toda la música del tango. Entonces, un tango así, hermoso, pero que de esa época se escribió y se tocaba así, se puede llegar a tocar. Era un tango más bailable, la gente iba a los clubes a bailar y se procuraba ejecutar para que la gente pudiera bailar. En un momento, no sé en qué tiempo, a partir del 60 aproximadamente, se empezó a tocar para que escucharan. Entre los precursores estuvo Astor Piazzolla, tocaba música para que viniera la gente a escuchar. Piazzolla começa por revolucionar o tango, né? E aí revoluciona o bandoneon, revoluciona toda a escrita pianística para tango, violinística, altera tudo que até então se conhecia, né? Toda a maneira de arranjar e tal. Eu acho que nem Piazzolla teria se deu conta de que estaria dando uma alta contribuição para esse instrumento acordeon, em função da semelhança timbrística, digamos, dos instrumentos, do bandoneon e do acordeon, e do ponto de partida de Piazzolla. Você observe que o fato de Piazzolla partir do tango possibilitou, né, um entendimento melhor entre a música que se faz com acordeon no mundo inteiro, o que teve como ponto de partida a Europa. Então, deu para sentir as possibilidades de fazer também com o acordeon coisas assim. Por ahí de chico supuestamente todos creen que el tango no le puede gustar. Yo por ahí también pensaría lo mismo, pero como empecé chiquito y tenés que llegar a la profundidad del tango y es muy lindo. Después de tantos años me dicen, ¿cómo es que no miro para tocar o no miro? La mente dirige a los dedos y los dedos parece la prolongación de mi alma, porque puedo tener cualquier problema, pero me pongo el instrumento en la espalda y ya soy otro señor, no sé. Hasta esquivo los problemas. Si tendría que expresar todo el sentimiento, lo expresaría en un tango. A principal fonte da entrada dos acordeões no Brasil foram os imigrantes. Quase todo imigrante que pôde trouxe o seu instrumento. E nessas vieram os famosos instrumentos, aí, os acordeões. Naquela época tinha muito acordeão de estradela, né, que eram as cooperativas, que no começo do século foi a solução para eles lá na Europa. E depois entraram os instrumentos de Castelfidardo, que dominou o mercado. Os italianos vieram para cá, né, para São Paulo, para o sul, e em São Paulo se concentraram os fabricantes de instrumentos de corda, né? Então você tem fabricantes de violões, banjos, bandolins, né? E no Rio Grande do Sul se concentraram os luthiers fabricantes de harmônicas, né, de origem italiana. Nós tivemos na primeira década, na primeira metade do século passado, século XX, o estabelecimento de oficinas iniciais que faziam montagens de acordeões. As peças vinham da Europa e essas peças então eram montadas, e os instrumentos aqui, passado, século XX, o estabelecimento de oficinas iniciais que faziam montagens de acordeões. As peças vinham da Europa e essas peças então eram montadas, e os instrumentos aqui
eram, digamos, um produto, não é, dessas montagens ainda talvez incipientes, usando já alguns materiais da terra. Depois, então, não é, dessa fase, surgem aí verdadeiras indústrias, com a fábrica Todeschini, que vai ser a grande propulsora da divulgação do instrumento. Surgem fábricas como a Veronese e vários modelos, não é, de acordeões, e aí então se torna um instrumento realmente popular. A grande maioria das fábricas de acordeões fecharam por razões diversas. Um pouco se deve à modernidade de instrumentos de cordas que surgiu lá pelos anos 60, década de 60, 70, né? Com a renovação, a juventude, instrumentos mais barulhentos, mais volumosos, com a multiplicação do som, com a facilidade da execução. Isto causou a dificuldade financeira das fábricas, das indústrias. As fábricas foi se deteriorando, né? Porque a Todeschini, por exemplo, era uma das melhores fábricas que tinha no Brasil. Ela pegou fogo, dali eles não se interessaram mais em reativar. E foi indo assim. Outras porque não tinha comércio, que muito ruim, né? Fabricação, não tinha aceitação, foi se acabando. O Brasil tem tudo favorável para se fabricar instrumentos. Ele tem um bom clima, ele tem madeira de primeira qualidade, tem aço de primeira qualidade, tem uma mão de obra relativamente barata. O problema é o capital inicial, que é muito pesado, não é? E a instabilidade do país. Hoje, eu particularmente não confiaria em investir alguns milhões aí a fim de fabricar instrumentos num país em que o governo decreta alguma coisa e se já foi à falência. La fisarmonica dell'Italia è un strumento tantissimo conosciuto, come quando a Rio Grande do Sul che si chiama gaita, no? Perché delle feste dell'Italia anima le feste popolari, quando a Rio Grande anche di rodei, le feste di San Giovanni, casamenti. La musica del Rio Grande do Sul, i ritmi, quasi che tutti sono stati portati dall'Italia, che ancora i balli folclorici che balla il quattro passos. Questo è un ballo tipico italiano adattato alla cultura e ai costumi del Rio Grande do Sul. Campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli, tutti in fiore. A música não é nossa, eu acho que nada é nosso, mas ela tem a nossa cor, né? Por exemplo, as notas caíram aqui e ela pegou a cor da região.
Nós aqui do estado gaúcho temos uma proximidade cultural muito grande com algumas províncias da Argentina. Quem canta um tiro de laço, quem canta uma doma, uma gineteada de um lado do país, automaticamente está cantando quase igual do outro lado, porque essa cultura é parecida. Se fala de uma bombacha, de uma bota, de um lenço no pescoço, de uma pilcha do lado correntino, aqui no Rio Grande do Sul, ao tocarmos nesse assunto, cantando, ilustrando isso durante um canto, ou tocando, também vai ter proximidade, porque usamos os mesmos tipos de elementos. O bugio ele é baseado no movimento de fole e a dança do bugio aqui imita os passos do bugio. O bugio é um macaco que nós temos aqui que caminha 2 passos para um lado, 2 passos para o outro. Ele caminha esquisito. E aí tentou se criar e acabou se fazendo um gênero musical que se chama bugio, que se toca com uma forma específica de jogo de fole, do fole, e se dança imitando os passos do bugio. Esse ritmo é uma rancheira. Num fandango, tu toca a mesma música que tu toca há 10 anos no fandango, dependendo da situação e daquela sincronia que se estabelece com as pessoas que estão dançando. Tu consegue criar algumas coisas, às vezes num minuto de emoção, tu cria alguma coisa em cima do que tu já vem tocando há 10 anos. E a coisa da criatividade, da possibilidade de criar em cima fazer uma novidade velha, né? É um negócio maravilhoso, me fascina muito isso. Naquele momento que eu estou tocando, o envolvimento é total com a música, com aquele clima de baile, de público ali. Apesar de todos esses anos que eu estou tocando, eu sempre consigo me envolver nisso aí, eu me vejo envolvido nisso aí. Às vezes a gente acaba fazendo 5h30, 6 horas de baile e tu não sente passar. Quando tu vê, igual terminou o baile, né? E às vezes tá cheio de gente, tu não dá vontade de parar, né? A gaita é um instrumento que se utiliza do fole desde os períodos mais remotos da história da humanidade, né? Tem relatos bíblicos, né? Em uma série de escavações foram encontrados vestígios, né? Ou melhor, estátuas com o gaiteiro, né? Aquela pessoa que toca, o triculários, como chamam os romanos, né? Os antigos habitantes do Império Romano, né? Então a gaita, ela surgiu como um instrumento eminentemente que se utilizou do fole para o provimento do ar, né, que vai vibrar suas palhetas. A harmônica, ela possui mais de 30 tipos de harmônica e cada um desses 30 tipos tem mais as suas derivações e assim por diante. A gaita, né, o realejo, a harmônica é como se fosse um acordeão miniatura. E a coisa do aspirar e do soprar que você tem no movimento do acordeão é feita, na verdade, com você aspirando e soprando, né? Quer dizer, o seu aparelho respiratório funciona como fole, né, no caso. A harmônica, às vezes, imita muito bem o acordeon e o próprio bandoneon. Existem técnicas que podem fazer isso, né? Por exemplo...
Se bobear, acho que muita gente que começou a tocar baião na gaita de boca, na verdade não tinha grana, de repente, para comprar um 8 baixos, comprar um acordeon maior, e tinha uma gaitinha ali e falou, poxa, deixa eu tentar ver o que eu consigo fazer aqui, né? O Tavares, eu acho que é o cara que eu vi que foi mais longe nessa coisa de tocar se acompanhando, de ser uma banda com um cara só, né? A gaita, ela é prima da sanfona? É capaz de ser até filha. Por quê? Porque todas têm quase a mesma tonalidade, né? A diferença é porque a gaita aí tem... O acordeão a gente puxa, né, para dar o som, e a gaita é no sopro. Tocar um forró, que se chama forró arengueiro, que é a briga da gaita com o acordeão. Tá valendo? Quando for pra valer, quando vim cantou o rei pra ver você, atrás da serra o sol estava pra se esconder. Eu não esqueço, meu coração amor partiu atrás. Escutava o som da sanfona do meu pai, eu já sentia. Então eu sempre que ele saía de casa, eu ia no quarto dele, pegava a sanfona e ficava mexendo na sanfona, né? Tocando na sanfona. Ele não ligava, ele ia embora, né? E eu tô lá, querendo 8 baixo, né? Meu pai saía, eu pegava a sanfoninha, tô lá. Minha mãe chegava sempre, você não vai largar essa sanfona não, você não sabe que isso aí é coisa de homem? Isso não é coisa para mulher. Aí eu já encostava lá, né? E nesse vai, mas eu nunca desisti. Eu sempre tô lá. É quanto que quando o Gonzaga levou nós para o Rio, que eu abandonei, eu já tocava uma música de 8 baixo, já tocava um shot. Bota pó, Vitalina, tira pó, que moça velha não sai mais do caritó. Bota pó, Vitalina, tira pó, que moça velha não sai mais do caritó. Moça velha, quando é de manhãzinha, bota pó e bota ruge pra ficar engraçadinha. Eu sonhava estudar piano, só que a condição financeira da gente não dava. Então a mãezinha disse, estude sanfona, eu compro uma sanfona para você. Então eu fui estudar com a irmã Rodrigues. Então comecei a estudar sanfona e fui começar a gostar, né? Fui gostando da sanfona. E quando foi um dia, aí papai, eu chamo o paizinho disse assim, tá passando um filme aí com uma moça cantando, tocando sanfona. Aí eu fui, ele me levou para eu assistir. Quando eu cheguei lá que vi a Adelaide Quioso naquela carruagem linda tocando sanfona, eu fiquei louca da vida, mas nunca das minhas sanfonas. As mocinhas de família, que costumavam falar, mocinhas de família, o pai comprava, era piano, essa coisa para tocar em casa, bonitinho. E sair, assim, fazer um trabalho, assim, no mundo artístico era meio complicado.
é um espaço assim totalmente masculino, principalmente que assim eu sou pioneira aqui em Pernambuco, né, mulher tocando forró. Então eu senti assim uma certa, vamos dizer assim, a turma meio sem querer deixar eu invadir esse espaço, mas nada que viesse a prejudicar o meu trabalho, nada, entendeu? É um pouquinho assim de divisão de espaço realmente. Não é mais tempo de Vitalina, não é mais tempo de Caritó. Hoje a mulher leva a vida diferente, se quiser ela pode andar só. Esse negócio de ficar lá na janela, depois de botar o pó. Hoje a mulher se arruma direitinho, sai devagarzinho, só chega de manhã. Estava trabalhando, descarregando o caminhão, escorreguei, caí a minha pia, caiu em cima de mim, né? Em cima de outros foram acudir, outros morreram na hora e eu não. Aí eu me dei um meningite, fiquei 1 ano internado, que estava nas clínicas em Curitiba aí. Daí diz, muitos médicos, outros médicos, hospitais, que foi remédio pingar errado na vista, né? Daí cozinhou a menina do olho, não tem mais jeito. Daí comecei a aprender isso aí. Isso aqui eu levei uns 2 anos a aprender. Eu tive que aprender isso e vim pra cidade, né? Pra poder viver, né? Todo dia eu pegava um pouquinho. Um pouquinho me aborrecia, né? Enjoava, aí via de novo e pegava até que aprendi. Me diz ditado, ganha um pouquinho de manhã pra comer de tarde, né? Porque não ganha muito, não. Mas e o acordeon, é do senhor? Hã? Não, gaita? essa aí não. Prestado. Prestado. E o senhor está esperando que alguém dê uma? Tô esperando que Deus toque no coração de algum pra dar uma, porque a gente precisa do que é da gente mesmo, né? Eu comecei a caçar com espingarda, dessas que chama soca, tempero. Aí aconteceu o acidente com 11 anos e eu perdi a vista, né? Aí daí o pessoal, a minha família é tudo músico. Aí, rapaz, vamos ajeitar para esse menino aprender a tocar alguma coisa. Aí disse, vamos comprar uma sanfona, que a sanfona é um instrumento melhor para ele trabalhar com ela. Aí daí compraram uma sanfoninha de 12 baixos. E eu fui começando por ali e tal, aí até que consegui fazer alguma coisa, tocar uns casamentozinhos, uns aniversários, e dali começou, né? Rapaz, o Segue do Piado ficou porque tinha um comunicador aqui na Rádio Meridional, aqui em Garanhuns, e a gente começava a tocar um piadinho na sanfona. E aí ele disse, não, o seu nome não é João Rufino, vai ser o Segue do Piado. Aí a gente tocava assim o piado, ó.
Eu, quando não tinha esse problema, que eu via bem as coisas, a sensação é diferente, é outra. E agora eu com o meu problema, estou tocando assim, estou vendo o pessoal gritando, o pessoal aplaudindo, e a gente sem ver nada daquilo ali. A gente está tocando ali, tá certo, eu estou animado, eu nunca fiquei triste tocando, mas por dentro de mim, eu sinto aquela falta, certo? Sinto aquela falta. Muitas vezes, já aconteceu muitas vezes de eu tocar e no meio do show eu chorar, porque eu queria ver o povo que estava na minha frente, me aplaudindo. O povo diz, muita gente, milhares de gente já me disse, Arlindo, depois que você ficou doente, você está tocando mais. Já me falaram isso, muita gente. E até meus colegas, os músicos, Arlindo, depois que você ficou doente, você está tocando melhor. Só que eu queria tocar mais ruim, vendo. Os dotes vêm da natureza, já vem de família. É que nem o Gonzaga disse assim, de pai para filho, de filho para pai. Então, isso aí já é dote da natureza. É um grande acordeonista, se chama o Galeguinho do Zóio Azul, mas o nome dele é Toninho. O nome dele é Toninho. Agora que é um grande artista. Então, aprendeu com a Japuz, porque eu não deixava para ele pegar no meu fole, não. Não deixava porque eu tinha o maior ciúme, podia lhe dar um baque e tal. Sofri muito para aprender a tocar sanfona. Ele já apanhei muito, né? Que ele nunca... Ele tinha o maior ciúme da sanfona dele, que eu não pegasse na sanfona dele, que ele morria de inveja. Tinha a ver que ele saía e ia até trabalhar. Pegava a sanfona, o acordeão, botava o acordeão numa posição, eu pequeno, para eu não tocar, né? Aí eu pegava a sanfona, tocava. Eu sei que eu trabalhando e sem saber que ele era um profissional. Mesmo assim que ele... Aí muitas coisas saía para tocar, o povo dizia, mas Edinho, seu menino vai ficar bom, outro seu filho vai ficar bom, outro seu filho vai ficar bom. Pronto, quer dizer, a voz do povo é a voz de Deus. Hoje me orgulho, graças a Deus. Eu não digo não, porque essa gente diz assim, o pai pode gravar porque é o filho. Mas o povo é quem diz que é um grande acordeonista. Hoje ele é meu fã, mas antigamente ele não queria que eu pegasse na sanfona dele. Hoje eu vou lá na casa dele, ô meu filho, toca para papai ver, eu toco, a baba cai, sabe? Aí ele fica impressionado. Eu agradeço hoje o que eu sou por causa dele, né? Então, quer dizer, o meu pai é acima de tudo, para mim, é uma pessoa acima de tudo. Então, ele faz, igualmente o Luiz Gonzaga fazia com o Zé Januário. A sanfona do Luiz Gonzaga era uma 120, botão preto bem juntinho, como negro empareado. Mas ele respeitava 8 baixos, com 120 para 8 baixos, já valia. É muita coisa. Nasceu esse sanfoneiro lá na terra de Nabuco, glória do país inteiro, ainda mais do Pernambuco. Foi artista preferido, em toda parte querido,
do patrão e do operário, a joia pernambucana, prazer de Dona Santana e orgulho de Januário. Sua sanfona saudosa, com quem vivia abraçado, era a Santa Milagrosa, ressuscitando o passado. Até mesmo a criatura, sisuda de cara dura e de cruel coração, ficava alegre e ditosa, ouvindo a voz milagrosa dos grandes reis do Baião. Vou mostrar pra vocês como se dança o baião, e quem quiser aprender, é favor prestar atenção. O acordeon tem, nas suas várias formas, tem dado muita contribuição a vários estilos de música. E Gonzaga, a contribuição maior, porque ele começou a inventar gêneros musicais, ou seja, o baião, o xote, o arrastapé, que estavam no baú, e ele foi retirando tudo isso para mostrar ao Brasil todo. No início dos anos 50, os professores de os especialistas no instrumento chamavam de jogo de fole. E essa invenção era atribuída a Luiz Gonzaga, não havia antes dele. O chamego, essa coisa que tinha, que fazer isso simplesmente nos teclados, mas dava com um certo sentido de dureza, uma certa coisa. Com o jogo de fole, dava o sentido fluente da respiração, dava esse sentido voluptuoso e ao mesmo tempo envolvente que o jogo de fole é que deu. É uma técnica gonzaguiana da música nordestina, uma contribuição extraordinária do acordeão e dos seus instrumentistas. Evidentemente, isso foi depois de Gonzaga, isso foi desenvolvido às raias da perfeição. Eu considero que o Gonzagão foi o trator que abriu a estrada para todo sanfoneiro caminhar e ganhar o pão de cada dia. Então, eu tenho que sempre falar nele. O Gonzaga fazia o seguinte, ele dava muitas sanfonas. Por aí onde ele viajava, tinha pessoas que queriam vender sanfona, ele comprava. Ele comprava as sanfonas já pensando em dar a algum sanfoneiro que não tinha sanfona. Rapaz, não existia isso de Gonzaga. Eu tenho a impressão assim, que o forró não estava como está, não. Porque você vê que todo mundo que faz um grupo, que faz um trio, que faz um conjunto de forró, a primeira coisa que ele faz é botar o nome do Luiz Gonzaga de frente. Pode prestar atenção a isso. Até as músicas que eles estão gravando agora de forró, sempre ele bota Luiz Gonzaga. Sempre bota uma coisinha para lembrar Gonzaga. O Luiz Gonzaga foi primeiro, sem segundo, uma criação que Deus criou, feio ele não feio. Não cria mais porque não tem jeito. Todo sanfoneiro, tem que respeitar o Luiz Gonzaga. Porque se hoje vir um camarada dos Estados Unidos, ele pergunta, olha, tu toca negócio de Luiz Gonzaga? Pronto, já tá certo, já é sanfoneiro. Tocou Asa Branca, já é sanfoneiro. A música de Portugal tem um efeito muito interessante na formação da música nordestina, porque, na realidade, o bailinho da Madeira, por exemplo, o bailinho de Portugal como um todo, é um forró, é um ingrediente muito interessante que foi agregado ao forró. Pronto. Tem diferença de forró e é um bailinho de Portugal isso aí. O sotaque da música nordestina é diferente
do sotaque do Sul. O samba sai do Rio de Janeiro, quando chega lá no Nordeste, nós já tocamos completamente diferente. Quer ver um exemplo engraçado? Eu aprendi uma música de Glenn Miller chamada In the Mood, que era, naquele tempo, o swing. No auge da guerra, o swing proliferou por aí, e às vezes eu saía tocando. Essa música foi um sucesso medonho, só que os tocadores de fole de 8 baixos tocam essa música assim, lá no interior. Quer dizer, as pessoas pegam as músicas e transformam tudo em forró. Gato sem unha não briga e forró sem mulher não presta. Presta não, só presta com muita mulher. Pode ser velha, nova, 12, 13, 14, 15. Pode ser dizer assim, rapaz, mas o forró só tem velha, mas tem mulher. Também só tendo um homem a gente toca também. Chega a oportunidade da gente arrumar uma tocada, da gente for tocar, chega lá só tem o dono da casa. Não tem problema, a gente vai ganhando o dedo da gente, vai o contrato. Mas o que anima mesmo é se tiver muita mulher. Quem nunca foi já ouve falar, se você for vai voltar. Quem já foi volta sempre lá pra dançar forró numa raia. Rita Dias é de do São João, as ruas estão enfeitadas. Já tem milho verde na feira, até de breja molhada. O Trio Nordestino tem um pacto, nós fizemos um pacto. Quando nós começamos a nossa carreira, quem Deus levasse primeiro, segurava a peteca, carregava a cruz. Então, eu fiquei por último, né? Então, eu conversei com o Luiz Mário, a gente não pode deixar o Trio Nordestino morrer. Se seu pai, fizemos esse pacto, eu, Cobrinha e seu pai, quer dizer, você como filho mais velho do Lindu, você já sabe cantar o repertório do teu pai e vamos segurar a peteca, meu irmão. Já passamos por lambada, já passamos por rock, já passamos por uma série de ritmos e a gente nunca pulou fora, não. Nós estamos sempre fiel à música que o senhor Luiz Gonzaga nos ensinou, quer dizer, o forró. De tanto foguetes e balões que você quis dançar forró. Já tem pra mais de 15 palhações. A dança termina de manhã, bigodita, nó e gogó. Por isso que Caruaru é a capital do forró. O forró hoje está com essa aceitação porque foi abraçado por essa turma dos jovens, os estudantes. Mas antigamente tinha esses problemas de você, o pessoal, mesmo que goste, ficar como quem tem vergonha de ter uma discoteca em casa e está passando para um convidado uma música de Jacques do Pandeiro, de Luiz Gonzaga, do Ari Lobo, Marinês. Forró é feito um programa de televisão que tinha antigamente, balança, mas não cai, né? Tem seus altos e seus baixos, mas nunca ele é esquecido, porque ele tem uma essência muito forte e ele representa muito bem a verdade de um povo, né? Então não é como um certo modismo de determinado ritmo que vem e vai, e simplesmente você esquece, se lembra daquele negócio que tem, me lembro. O forró não morre. Eu fui descobrindo mesmo outras sonoridades, juntando
as inversões dos acordes e tudo, né? Sem perder aquela essência do forró. Você pega assim, toca um negócio de repente assim, por exemplo. Eu considero a sanfona uma parte do meu corpo. Agora, só que o violão também é um instrumento interativo, quer dizer, quem toca violão está abraçado com ele. Mas com a sanfona é diferente, que além de abraçado, você está gerando a energia do instrumento através do fole, você está completamente integrado ao instrumento. Se você não souber respirar com o instrumento, você não chega a lugar nenhum. O fole é o coração do acordeão, né? É onde o sanfoneiro se expressa. É tanto que os instrumentos, os teclados, né, eletrônicos aí, né, se diz que ele não tem sangue. Por que não tem sangue? Porque ele não tem o fole. Tudo que eu faço hoje tem muito a ver com 8 baixo. Quer dizer, a influência dele, aquilo que ele deixa na cabeça da gente. Em termos rítmicos também, melódicos. Eu posso tocar percussão com esse instrumento aqui, eu posso acompanhar uma pessoa tocando um instrumento igual a esse, uma pessoa tocando, vamos dizer, um piano, eu posso acompanhar com esse instrumento, com ele fechado. Quer dizer, com ele fechado eu posso transformá-lo, por exemplo, num instrumento de percussão. Olha que lindo som tem, os botões, ó. Aí você faz. Todo forró com ele. Shot. Eu só aprendi a tocar esse instrumento. Não aprendi a tocar piano, não aprendi a tocar violão, não aprendi flauta. Então, ele desde cedo tornou-se assim um companheiro maravilhoso, muito chegado ao meu peito. É um momento que eu sinto muito prazer na minha vida quando posso tocar. Você pensa no Nordeste, você pensa em forró, você pensa em sanfona, né? Você pensa no Sul, você pensa em música, você pensa em gaita, né? Agora nem tanto, mas você pensava um tempo aqui no interior de São Paulo, em dupla sertaneja, pô, quem que é o acordeonista, né? Então muito ligado à festa, à celebração, né? Muito ligado a baile, à dança, à farra, né? Ao mesmo tempo, ele é um instrumento que pode melodizar e harmonizar, porque a mão direita você faz as melodias, já com acordes, também a possibilidade harmônica é muito grande, mas os contrabaixos, os baixos na mão esquerda, eles podem pontuar a música como os contrabaixos ou os cellos, né, nas orquestras, nos conjuntos de câmara ou nas orquestras sinfônicas. Então é um instrumento com uma dimensão sinfônica. Eu diria que a sanfona, na realidade, é o primeiro sintetizador que se tem notícia, né? Porque quem fez a sanfona fez pensando no órgão, no harmônio. E é um instrumento porque satisfaz as necessidades das pessoas solitárias no interior. Então, as pessoas pegam o instrumento, começam a tocar e alivia muito as suas tensões. A maioria a impressão que eu tenho é que a sanfona foi inventada para camponês. Não dá para você não tocar isso e não imaginar no meio do mato, num pôr do sol, né? Numa tarde, depois de você ter trabalhado o dia todo na roça, já vem é um timbre meio fotográfico, né? Tudo isso dá ao instrumento uma capacidade incrível. Mas o que eu acho mesmo é que o que seduz mesmo é o fanhozinho, sabe? O essa coisa de parecer um bichinho, é ao mesmo tempo um pássaro, uma cabra, um bode, um bezerro, uma vaca mugindo.
sabe, é essa coisa naturalista, não é? Com a possibilidade de reprodução ou da evocação de várias sonoridades ligadas à natureza, ligadas ao mundo animal, ligadas ao mundo vegetal. É tudo isso que dá ao acordeon, às sanfonas em geral e ao acordeon em especial, essa dimensão fascinante, né? Essa capacidade sedutora. Nós temos que ver que os instrumentos são feitos para a gente tocar, feitos para a gente, para a vibração da gente. Eu uso sempre a minha vibração. Eu nunca sou um instrumento do instrumento. O instrumento é que tem que ser o meu instrumento. Ele tem que estar lá para eu criar. Ele tem que ser o carro que eu vou dirigir, ele tem que ser o cavalo que eu vou andar, ele tem que ser o avião que eu vou pilotar, ele tem que ser o barco que eu vou navegar. O nosso especial Curta São João termina hoje. Obrigada pela companhia durante estes encontros. Até a próxima! Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim.